Olá, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar de forma clara e objetiva sobre as doenças e os sintomas da Covid-19. No final de 2019, foi identificado na China um novo vírus em humanos, que ficou conhecido como coronavírus ou Covid-19. Possui grande capacidade de transmissão, é altamente contagioso e alta letalidade, ou seja, tem grande capacidade de levar à morte. Acredita-se que ele já existia em morcegos há longo tempo. Recentemente foi identificado em outro animal com o nome de pangolim e rapidamente atingiu o ser humano. Além do próprio vírus, existem formas variantes, conhecidas também como mutações, que inicialmente foram identificadas no Reino Unido, porém já se propagaram para mais de 30 países, inclusive para o Brasil. Parece que essas formas variantes são ainda mais contagiosas ou transmissíveis. Em relação à doença, qual seria a evolução mais frequente ou habitual, que ocorre na maioria dos pacientes, mas não em todos? Podemos dividir a evolução em 3 períodos. O período de incubação, o período dos sintomas, que é a doença propriamente dita, o período da cura, ou possível ou provável cura. Primeiro seria então o período de incubação. O que é período de incubação? É o tempo entre o corpo ser infectado pelo vírus e o aparecimento dos sintomas. Em média, dura 5 dias. Nesse período, o paciente está contaminado, já pode transmitir o vírus, mas não apresenta nenhum sintoma. O segundo período seria o período dos sintomas, ou da doença propriamente dita, com duração em média entre 7 a 10 dias. Aí aparecem os sintomas. Os sintomas são variáveis, com possível febre, cansaço, tosse, dor muscular que pode ser intensa, dor de cabeça, alterações no paladar e no olfato que são marcantes, dormência nos braços, nas pernas e outros sintomas também podem estar presentes. O terceiro período seria o período de cura ou possível cura, que ocorre geralmente após esses aproximadamente 15 dias, 5 dias de incubação e 7 a 10 dias de sintomas. A cura foi do vírus. Esse foi erradicado. O paciente não mais transmite o vírus, mas podem persistir sintomas, efeitos, consequências a longo prazo, ou até mesmo sequelas crônicas permanentes, como explicaremos em vídeos adiante. Então, concluindo, são 3 períodos: a incubação, os sintomas e a cura ou possível cura. Como citei anteriormente, essa é a evolução da maioria dos pacientes. Nos que evoluem mal, geralmente aparece a falta de ar. A falta de ar é o grande pânico dessa doença. Essa falta de ar ocorre habitualmente, quando ocorre, por volta do 9º ou 10º dia após o início dos sintomas. Podemos classificar então a gravidade em 3 grupos: formas leves, formas moderadas e formas graves. As formas leves, onde estão a maioria dos pacientes, esses apresentam evolução favorável com tratamento sintomático, ou seja, simplesmente remédios ou medicamentos para dor e febre. Não existe necessidade de internação hospitalar. As formas moderadas, os pacientes já sentem falta de ar ou dispneia. Já necessitam de internação hospitalar, em quarto ou enfermaria. Geralmente, nesse caso, já recebem tratamento com oxigenoterapia. Nas formas graves, nesses casos, os pacientes necessitam de internação em UTI, unidade de terapia intensiva. Não é possível a respiração sem uso da ventilação mecânica, que é o respirador, ou da ECMO, que é o pulmão artificial. Nesse momento, com esses recursos, conseguimos salvar muitas vidas. Como já citado anteriormente, os pacientes que não evoluem bem e necessitam de internação podem apresentar processo inflamatório importante e manifestações que podem levar até mesmo ao óbito. Podemos citar como exemplo manifestações cardiovasculares, como a lesão ou destruição do músculo cardíaco, arritmias graves, trombose, embolia, infarto agudo do miocárdio. Nesses casos, a mortalidade aumenta aproximadamente 4 vezes. Manifestações respiratórias, como a pneumonia viral, que pode levar a síndrome respiratória aguda e grave, aí a mortalidade aumenta muito, em aproximadamente 8 vezes. Distúrbios da coagulação do sangue também podem ser graves. E, finalmente, a falência múltipla dos órgãos. Espero ter contribuído para melhor entendimento dessa doença. Até o próximo vídeo, onde falaremos sobre os exames para o diagnóstico.
Obrigado.